Oi, gente, tudo bem? Igor, Wallace Fernandes. Wallace é de onde, hein? Você é de Uberlândia? O Igor, eu sei que é de aqui de Jaguari. É... Meninos, nós estamos começando um movimento aqui em Araguari que é sobre a nova masculinidade. Isso mesmo, então, assim, para quem não conhece ainda a respeito do que é esse tipo de movimento, em, em- quando começou o feminismo, né, se não me engano qual a década que foi, eu não me lembro, surgiu como um movimento de direitos iguais para as mulheres, né? E a gente tentou, dentro das leis, saber o que era direito para a mulher ter igual ao homem, mas culturalmente a gente ainda tinha uma imagem de soberania sobre o feminino. Então, isso é uma crença embutida, né? Que o machismo realça muito isso. A crença onde o homem é mais poderoso do que a mulher, é mais. Por ele ser mais forte fisicamente, hoje em dia nem é tanto assim, mas por ser mais forte, ele achava que esse era o poder, que a mulher era inferior ao homem pelo fato dele ser mais forte. E isso, na verdade, fez com que o homem também tivesse uma responsabilidade maior, porque foi criado numa cultura onde é que ele tem que ser forte. E quando os homens não eram forte o suficiente para outra pessoa achar que ele era homem, é, ele era inferiorizado, assim como a mulher é inferiorizada no sentido de ser mais frágil. Então, o homem também, que às vezes era caracterizado como mais fraco ou feminilizado ou alguma coisa na parte da sexualidade, homossexualidade, ou às vezes humilhado por outra pessoa que em um bullying, alguma coisa nesse sentido, ele era inferiorizado e a pessoa dominante, que no caso pensa na questão cultural de o mais forte ser o mais poderoso, influenciava automaticamente nele achar que aquela pessoa não significava muita coisa. E às vezes esse achar que o mais forte é o que domina, essa lei tão natural, é uma coisa que influencia também a gente, às vezes, desperdiçar algumas pessoas mais inteligentes do que os mais fortes que estavam no poder. Então, é interessante a gente observar também esse aspecto, né? Eu tinha que conversar com o Joselito. Joselito, se você puder entrar pra gente conversar, não é nada de reunião, não é aula não, é pra gente conversar com o povo que tá aqui ouvindo, né? Porque o Joselito faz parte de um movimento também, de um grupo de homens, né? Que estão começando a querer ver como que funciona essa nova masculinidade. Aí ele tá organizando lá ainda, então vamos deixar ele resolver. Se der certo, a gente conversa, né? É um movimento que independe de idade. Não quer dizer que são as pessoas mais novas que vão assumir essa nova masculinidade. Essa nova masculinidade, ela tem a ver com a aceitação da igualdade entre o sexo, que é uma coisa que as mulheres sempre pediu, e em relação à questão de entendimento que nós também temos o nosso lado sensível, que a gente não tem a obrigatoriedade de fingir ser forte o tempo inteiro. Esse fingir ser forte é onde que muitas vezes fala-se que o homem tem que ser forte, o homem não chora, né? E muitas vezes ele precisa conversar, porque na verdade não é o homem que não pode chorar. O ser humano chora. Não é a mulher chora, o homem não chora. O ser humano é um sujeito exposto às emoções.
E nós somos uma parte biológica inteligente. E isso a gente às vezes não sabe lidar com as nossas emoções. Oi, Adriano, tudo bem? De onde você é, Adriano? Pode falar um oi aí também. E os homens não são ensinados a falarem sobre as suas emoções. Eu comecei a fazer um canal de ansiedade, que é no YouTube, que eu já tinha esse canal que era um pouco a respeito de aventura, essas coisas assim. E no YouTube eu comecei a fazer uma parte sobre ansiedade, esse tipo de coisa. E aí o que aconteceu? Deixa eu passar pra cá e fechar o áudio. Olha, pronto. Eu percebi que muitas pessoas, principalmente amigos ou até mesmo gente que eu não conhecia, que meu canal tinha 23 inscritos quando eu comecei antes da pandemia. Não, antes da pandemia, no começo da pandemia, né? Antes da pandemia tinha 23 inscritos, eu comecei a reativar o canal. Já tem quase 1000. Então fico muito feliz, né? Para quem não conhece o canal, pode procurar depois lá, hashtag Rafa com PH Faria, né? E em relação a essa observação, eu vi que as pessoas, os homens têm dificuldade de falar sobre a sua ansiedade. Mas não é só sobre a ansiedade que eles têm dificuldade de falar. Eles têm dificuldade de falar sobre qualquer outra emoção que ele sinta. Porque ele não foi educado para falar, entender, gerir os seus sentimentos. Ele sempre foi educado para o quê? Para reprimir esse sentimento. Então, o que às vezes o homem. Vamos dar um exemplo. O homem ele tem os seus impulsos, né? Seja eles sexuais, seja eles instintivos de proteção, fuga, abrigo, alimentação. E a gente não sabe lidar exatamente com isso porque a gente não aprendeu. A gente aprendeu a obedecer quem é mais forte, a gente como ser humano, né? Tanto é que, por exemplo, assim, quando a gente é criança, quem educa a gente tem que ter uma disciplina para respeitar os mais velhos. E geralmente os mais velhos que educam. E às vezes é para quem pai, mãe que bate, alguma coisa nesse sentido. Não que é para espancar, não. Tô falando de violência infantil, não. Tô falando para disciplinar, uma coisa normal. Tem essa contribuição de disciplina, mas também tem a contribuição de que não ensinou o indivíduo a entender as suas emoções como criança e como ser humaninho que está crescendo. E sim a gente reprime muito, né? Nessa parte. Depois fica um monte de adulto frustrado, fica uma coisa bem sem entender o que está acontecendo, né? E tem alguns traços infantis para ser resgatado da infância, que foi uma infância que não teve um autoconhecimento suficiente para entender o que precisa ser feito, como que é a melhor forma de lidar com os sentimentos, né? E hoje a gente vê essa busca. Eu participei de um encontro essa semana com as pessoas que estão no sincronário, né? É uma espécie de. Eu não estou ainda começando, né, a entender sobre isso. Então, essas pessoas que é um grupo de homens que se encontram, eles falam sobre um tema específico, estudam o sincronário das 13 luas, que é uma parte que fala a respeito de um fluxo energético diferente do calendário atual que a gente tem de ter fevereiro, 28 dias, alguns meses com 30, com 31. Mas na verdade, mais do que essa questão de data, é uma questão realmente de fluxo, de entender. Assim como o fluxo menstrual da mulher é de 28 dias, tem essa questão aí para o homem também entender esse período energeticamente, ou como que faz. Mas vamos falar a respeito dessa questão de que o homem não chora e a gente tem essa questão de falar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Então eu correspondo a essa questão da ansiedade.
é muito difícil para a gente controlar a mente quando a gente está com ansiedade. Porque, e também a gente tem que evitar de tomar algumas bebidas que estimulem essa questão da agitação. Por exemplo, assim, bebidas energéticas, estimulantes, esse tipo de coisa. Pois bem, tinha muito tempo que eu não tomava tererê. Tererê é da erva mate, igual o chimarrão, mas em vez de ser quente, a água é gelada, né? E eu peguei e fui tomar, não falei, gente, tá com muito calor, eu vou tomar um tererê, né? Coloquei até o dobro, geralmente, do que eu tomo normalmente. E eu tô vendo que mais tarde eu tô assim, tô tomando, coloquei lá, o negócio, comecei a tomar e tal. Aí passou uns 40 minutos, tô assim, acelerado, né? Eu falei, gente, mas eu tô aqui pra relaxar, pra dar uma descansada, curtindo a tarde um pouquinho, né, do sábado. Precisava relaxar. E tô acelerado, assim, uma sensação ruim, uma dor no peito, uma sensação tipo de quem às vezes quer engolir alguma coisa e não dá conta. Ficou uma parte. Isso tem a ver com a ansiedade também. Com a ansiedade eu sinto isso. E eu fiquei com esse coração disparado, mas eu não estava sentindo nenhum sentimento ruim, a não ser depois uma preocupação recorrente desse mal-estar no peito, que é o medo, né? O medo da gente acompanha quem é ansioso. Aí eu falei, gente, o que eu fiz de diferente para eu estar com esse taquicardia dessa maneira? Falei, olha, eu vim de moto pra cá, beleza. Aqui eu conversei algumas coisas com algumas pessoas, tinha muito tempo que eu não conversava. Será que eu tô muito estimulado? Aí, tipo assim, a quarta vez que eu pensei sobre o que poderia ser aquele estímulo, que eu fui lembrar de que poderia ser o mate, que tava, né, muito. Eu falei, nossa, então, é, tem 80%, né, de chance de ser o que eu tô tomando aqui. Então eu vou parar. Mas como eu tava tomando muito refrigerante esses dias, bebendo e comendo carne e tal, eu tava com refluxo, que é essa sensação de realmente que às vezes você vai beber alguma coisa, parece que trava, não desce, e que às vezes também tem alguma coisa que, tipo, é um roto, né, um gás que quer subir, fica um trem entalado na garganta. Então, para quem é místico, para quem é holístico, esotérico, vai falar que tem que destravar o chakra da garganta, e tudo bem, tá certo, e é isso mesmo. Nem todo ansioso sente da mesma forma. Eu estou comentando aqui uma questão de como que eu sinto a patologia da ansiedade, né? E é claro que a minha alimentação tem tudo a ver também com essa questão. Para quem é ansioso também, a alimentação, o que bebe e o que come, é importante a gente estar dando atenção pelo fato de que algumas coisas podem realmente piorar os sintomas que a gente tem como ansioso. E quando a gente está num grau X de hormônios de tensão, de estresse no corpo, a gente começa a liberar um repertório de hormônios tóxicos, né? Fica retido esses hormônios aí porque liberou a tensão de fazer às vezes a luta ou a fuga, porque o organismo entendeu alguma coisa como ameaça. Pode ser simplesmente uma um refluxo, uma gastrite, alguma coisa nesse sentido, mas liberou como se fosse uma ameaça, porque a gente também, quem é ansioso é muito criativo. Quem é ansioso é muito criativo. Então, ela usa essa criatividade sem querer pro lado do mal, que vai desandar a própria harmonia e a própria equilíbrio de saúde dele, porque ele pensa em todas as possibilidades. Como tem um pensamento rápido, ele aproveita para fazer os cálculos de todas as coisas que pode dar errada. Então ele tenta ficar preventivo ao inseguro, né? Isso também é uma forma de controle, isso também é uma forma de você poder entender melhor o que acontece com quem tem a mente ansiosa. Começar a refletir sobre isso, porque a gente fica muito refém também dessa questão hormonal. Assim que libera um pensamento, descarrega a adrenalina no corpo, começa simplesmente um repertório
de passar mal mesmo, da pessoa ficar, ela achar que vai morrer, ela tem às vezes a questão das mãos, todo o repertório de ansiedade que eu não vou ficar descrevendo aqui, mesmo que também alguns são muito particulares, né, em relação a isso, mas é uma forma de controle, de obter o controle, é uma forma da gente entender como... Joselita, então pede para chamar aí, ó, entra aí. Deixa eu ver se eu consigo chamar você. Pera aí. Não sei como é que faz aqui. Vou chamar o Joselito para conversar aqui no psicólogo. Se vai dar certo para ele entrar aqui, né? Pra gente conversar sobre outras coisas. Olá, Joselito, tudo bem? Olá, boa noite. Eu estou Boa acompanhando noite. a sua live. Você está falando sobre ansiedade, né? Tá falando ansiedade até você chegar, porque na verdade eu falei, pronto, agora ele não vai vir mais, como é que eu vou falar, né? Mas Não, é um assunto muito interessante. Eu sou psicólogo, eu trabalho na área, né? Acompanho algumas pessoas, alguns clientes, né? E ansiedade é um assunto que sempre vem à tona. Então é sempre importante a gente discutir um pouquinho sobre ela, né? E pegando assim um pouco do fio do que você estava conversando agora, eu gostaria assim de esclarecer que a ansiedade é um período de tempo, né? Por que é um período de tempo? A gente vive em três momentos, que é o passado, o presente e o futuro, né? A ansiedade, ela corresponde ao momento futuro, é uma pessoa que está sempre é, especulando, né, o futuro, sempre vivenciando coisas que ainda não aconteceram. Muitas dessas ainda são fantasias, muitas dessas ainda são expectativas, e isso gera um certo volume de energia que a gente nomeia de ansiedade, né? E se a gente vive muito no passado, a gente acaba caindo no que a gente pode chamar de depressão, né? É quando você sempre fica conectado às coisas que já passaram, ao sofrimento que você já vivenciou, aos momentos que foram difíceis, às dificuldades que você enfrentou, os momentos que foram traumáticos, e isso sempre vai vindo à tona. E eu Joselito, acho que o bacana da gente entender que essas questões elas correspondem ao período em que eu estou vivenciando é de que o mais importante é a gente poder se equilibrar no momento presente, né? Porque quanto mais presente eu estou, menos eu tenho essas ânsias e menos eu fico com as minhas emoções depreciadas, porque eu sempre estou me trazendo e me colocando para o aqui e agora. mas uma coisa eu entendo até, assim, a gente vai conversar depois também a respeito da questão da masculinidade, mas sobre a Sim. ansiedade, eu entendo o que você diz em relação a essa preocupação, mas é uma coisa que é tão automática para a gente que é ansioso que a gente não percebe que a gente está lá no futuro. A gente acha que a gente está prevenindo o presente. A gente acha que a gente está resguardando o presente. Só que a gente não está presente de fato. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu estou na minha fase que eu estou ansioso, por exemplo, agora nesse momento da minha vida eu fico mais compulsivo. Uhum. Tem muito mais energia, sabe, assim, no meu sistema. Como às vezes eu não tenho para onde descarregar, acaba que você direciona a sua energia a alguns pensamentos preocupantes. Então é o pensamento assim, ó, eu vou dar um exemplo da minha pessoa que eu não posso falar para os outros. Mas um pensamento, por exemplo, assim, eu tive contato, dá um exemplo, né? Sei lá. Vamos falar da minha dor, tá falando do meu refluxo. Então, de repente, eu bebi um refrigerante, senti uma dor no peito, tem esquisito, um negócio que não sobe, não desce, aperta, tipo um gás, alguma coisa assim que aperta. Eu já acho que eu vou morrer. Aí Uhum. vem todo o repertório da ansiedade, que é a pessoa acelerar o coração, a pessoa ter as mãos suando, ela achar que ela vai morrer de fato, porque ela dá falta de ar, né? Então, é um repertório automático que a pessoa dispara sem querer.
E isso eu acho que é a grande dificuldade, porque, por exemplo, eu estava sexta-feira bebendo uma cerveja com os amigos assim lá no bar, cada um no seu distanciamento social. De repente veio essa sensação, eu falei, meu Deus, eu vou infartar aqui. Eu não sei o que era. Era depois eu fui ver que eu acho que é essa questão de dor, mas é como se fosse, por exemplo, uma pessoa que tivesse. Dá um exemplo. A pessoa está andando na rua, as duas estão sem máscara, uma vai e espirra perto da outra. Aí aquela pessoa que tem ansiedade, automaticamente vai pensar assim, agora eu vou pegar o coronavírus, agora minha vida acabou, não vai ter UTI para mim, eu vou ter que ficar na UTI, como é que eu vou fazer com a minha família? E vem automaticamente milhões de pensamentos desgastante, torturante, para você se prevenir do seu presente. Mas é diferente do presente que eu sei, que eu também faço essa questão das terapias, né? De estar presente, do eu sou, né? De onde eu estou, o que eu estou fazendo. Então, assim, não é uma preocupação tipo assim, como é que vai ser na minha casa nova? Eu vou mudar, como vai ser meu novo emprego? Não é. É um trem assim, puta que pariu, eu tô morrendo, eu preciso de ajuda. Nesse momento, a gente extrapola essa não é ilusão, essa é porque as pessoas geralmente ansiosas são muito criativas. Então, repare isso para você ver. E elas têm já essa facilidade de criar coisas abstratas. Então, ela cria todo um cenário para se prevenir de alguma coisa que possa fugir do seu controle. Então, vamos supor, a preocupação que parece ser do futuro é, na verdade, para prevenir que alguma coisa dê errado no agora. Isso é uma forma de controle, porque ela quer pensar em todas as possibilidades de que pode dar errado. Então, acelera muito essa mente. E você que é psicólogo, você também tem esse tema, que os homens não são acostumados a falar das suas dores, e a gente está na campanha também do Setembro Amarelo, que a gente pode falar alguma coisa a respeito disso, porque são, especialmente na questão do homem, é um índice, né, 400% maior do que as mulheres, os índices de suicídio, justamente às vezes por ele não saber falar, não ter essa cultura do compartilhar. Compartilhei com você aqui um pouquinho a respeito de como eu sinto essa ansiedade louca, como é um ser humano ansioso que tem que trabalhar, que tem que viver a sua vida, que não pode simplesmente parar e ficar curtindo a doença, sabe, assim, que eu sei que tem hora que tem que fazer isso, mas assim, tem hora que a gente tem que ir com a doença mesmo e fazer as coisas que precisa fazer, né, é complicado, mas essa inquietação, essa inquietude que tem é uma coisa horrorosa. E a gente tensiona os músculos como se tivesse feito exercício, mas são todas toxinas de tanto que gerou adrenalina no seu corpo para poder você responder a uma expectativa de luta ou fuga de uma ameaça irreal que você criou. É triste, não é fácil. Não. Realmente são muitos desafios, né? E diante de tudo isso, é muito importante que a pessoa que sofre, que tem essas questões tão latentes na vida, que ela possa ser acompanhada por um psicólogo, que ela possa ser acompanhada por um psiquiatra, para ajudar no enfrentamento e até na ruptura com essas questões, né? Porque é um assunto que é muito amplo, né? E tem muitas perspectivas e há muito o que se falar sobre o assunto, né? Se a gente pudesse, a gente falaria a noite inteira, né? Dias a respeito dessas perspectivas. É verdade. E me conta uma coisa aqui. Você atende em Uberlândia, está atendendo também online com essa questão da pandemia. Tem um grupo aí também dos homens, né? Queria que você me falasse um pouquinho para a gente trocar ideia mesmo a respeito disso. Então, meu nome é Juscelio Rodrigues, eu sou psicólogo, eu trabalho dentro de uma perspectiva, uma abordagem que chama psicologia transpessoal, né? Um quinto movimento da psicologia que vai lidar com o ser humano não mais como um ser apenas dotado do psiquismo, do corpo físico ou das emoções, né? Um ser humano que também interage com as outras realidades,
que interagem com uma força que não está presente só na materialidade, né? E isso é um acompanhamento que lida com esse ser humano como um todo, de maneira holística, né? Há uma soma de todas as partes. Eu também faço parte de um grupo que é conhecido como Homem Solar. É um grupo que acolhe, que trabalha com o masculino, com homens que estão na busca do autoconhecimento, na busca de entender melhor qual é o papel do masculino na humanidade. Um grupo de homens que quer se refinar, que quer se melhorar quanto ser humano. Pois é, assim, tem muita gente que não está sabendo desses movimentos que estão acontecendo, gente. Acontece que os homens estão se reunindo e fazendo grupos de homens para entender melhor o seu papel diante das novas mudanças no cenário, até vindo mesmo oriundo do feminismo, de várias batalhas pela igualdade. De repente o homem se viu sem a posição de ser superior e também não sabia como lidar com a posição de harmonia com o ambiente, porque ele sempre se sentiu muito, né? E agora se sentiu demais para baixo às vezes. Então, a gente tem que ter esse cuidado. De repente, a gente tira o patamar do homem, ele não sabe o que fazer com isso, e às vezes cai na depressão, na autossignificância. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de tirar, às vezes, essa figura opressora do homem, mas também dar um lugar para ele, de um lugar que seja seguro para ele também, nesse entendimento, de uma posição equilibrada, uma posição horizontal, e não acima da mulher, não em opressão a outras coisas que ele se via como diferente, como mais fragilizadas. Então, esse movimento dos encontros masculinos estão acontecendo. A gente até, na verdade, se conheceu por causa disso, né? Eu conversei com o Adria, que faz parte de um grupo masculino também, mas um grupo esotérico também, voltado para a questão da não fisicalidade das coisas, né? De uma influência cosmológica muito bacana, estou gostando muito de estar participando com esses meninos. E você me falou, olha, eu também tenho um grupo, sou de Uberlândia. Eu falei, nossa, é meu vizinho, eu estou aqui em Araguari, nós estamos tudo aqui no Triângulo Mineiro, né? Dita agora como Triângulo Norte, né? Porque dividiu, você sabe, por causa da pandemia, né? Sim, sim. Triângulo Norte e Triângulo Sul. Mas, na verdade, tem uma... Você é de Mineiro mesmo ou não? Não, eu sou de Fortaleza, eu sou do Ceará. Você é do Nordeste. Tem Deixa eu só uma... aproveitar que tem uma pessoa do movimento do feminino, do sagrado feminino, que é uma referência aqui em Uberlândia e também uma referência em Minas Gerais, em todo o Brasil, que é a Manu. Manuela Musa, ela entrou, ela mandou um oi aí pra gente, quero mandar um beijo pra ela. Um beijo, Manu. Que legal. E as mulheres também, essa Laura Branco, eu acho que ela é amiga do Adrian, não é? Que participou também na live passada, que as mulheres também são muito beneficiadas com isso, porque vão sair homens melhores, né? E também está mudando essa ideia daquele homem machão, forte, ameaçador, que resolve tudo na porrada, que é ignorante, né? Tá tendo um homem, uns papéis diferentes do homem que às vezes fica em casa, lava louça, cuida da criança, no cenário onde a mulher ganha mais do que o homem. Tem vários cenários que abaixaram muito a autoestima do homem, até ele se entender num outro papel que não do provedor principal, opressor, machista, né? E vários outros papéis que foram engessados para muito tempo para o homem. E dentro dessa nova masculinidade, surgindo não, aceitando várias sexualidades, que são coisas diferentes, né? Então, assim, não é mais o padrão do homem heterossexual, machista, branco, bem-sucedido e tal. Aceita-se várias questões de sexualidade, a heterossexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade, a não sexualidade,
Tem gente que se vê sem necessidade. E isso influencia muito num fator que é a questão do consumismo da pornografia, por exemplo, que a gente ficou muito refém, praticamente todas as gerações eram reféns do culto à pornografia para estimulação, para início da vida sexual. Então era feito sempre de uma maneira, sabe, muito sazon, colocava muito tempero, onde é que num negócio a gente às vezes não sabia nem o que era o gosto natural, que era menos do que aquilo, mas era natural. Então a gente também idealizou umas mulheres muito perfeitas, sabe, que sabia fazer de toda a parte sexual, que não tinha estria, que fazia altas evoluções de performance na cama, e que era completamente submissa ao homem esperar ele gozar. Ele gozou, acabou o filme, acabou o rolê. E, na verdade, essas mulheres ficavam desamparadas também porque eram tratadas sob objeto. Então, tem tudo a ver também com essa pornografia que, por muitos anos, construiu e ajudou a engessar essa masculinidade. A gente refletir sobre isso, refletir sobre essas novas sexualidades, refletir sobre alguns personagens também que começa a mudar e começa a ficar uma coisa menos ofensiva para cada um. Então, se um machão forte, viril, vê um homem mais afeminado, que às vezes tem uma sexualidade diferente da dele, aquilo já não é ofensivo para o macho viril, é uma figura daquela, como às vezes em tempos anteriores, ele, com a cabeça às vezes de o mais forte tem que dominar, ia lá e usava de violência, que era o que ele sabia fazer, para oprimir aquilo que era diferente, para oprimir aquilo que ele achava que era mais frágil, para oprimir aquilo que, de alguma maneira, provocava a sua masculinidade antiga, né? Essa falta de aceitação do diferente. Então, é um movimento gigante que está acontecendo no mundo inteiro. A gente fica feliz de participar dessa evolução, aos poucos, com muito sofrimento, porque vem muito sofrimento junto. Você, como psicólogo, né, deve escutar assim, as coisas todas que vêm junto com essa abertura, vêm junto com essa evolução. Que é uma evolução, é um up no cérebro, na inteligência e na emoção e nos conceitos mesmo de homem. Como que funciona o grupo que vocês têm aí? Como que vocês estão encontrando agora? Então, né, são um assunto bem amplo, né? Muita coisa foi falada. Eu estou aqui processando e também tentando dialogar um pouco com o que você me disse, né? Esse movimento do sagrado feminino, ele começa há muito tempo. Inclusive, ele começa antes do movimento do sagrado masculino, né? Que o sagrado masculino é uma resposta. É como se as mulheres tivessem despertado há muito tempo e elas estão tentando nos dizer, olha, existe um sistema, e esse sistema, ele é opressor, mas não é só opressor para a mulher, ele é opressor também para o homem. Porque às vezes a gente, quando vai falar sobre o patriarcado e esse sistema onde impera a masculinidade, o machismo e o controle do sexismo, a gente sempre projeta isso para o homem, né? O homem que está fazendo isso, mas na verdade não, é um sistema que é feito por homens e por mulheres. E esse movimento patriarcal é feito pelos dois. Só que as mulheres, elas começaram a despertar antes de nós. Disseram, não, isso está errado, vamos começar a modificar isso, né? Miticamente, se conta de que a mulher, ela começou a transferir esse poder para o homem quando ela deixou de manipular o fogo. É um mito, né, que conta que ela entregou o fogo para o homem. A partir desse instante, o homem começou a ter controle sobre os movimentos, começou a ter controle sobre como as coisas deveriam ser feitas, com a ordem, e aí passou a construir, então, o patriarcado. Claro que isso é um mito, mas é como se a gente dissesse assim, olha, em algum momento a mulher se submeteu a aceitar isso e o homem tomou controle desse movimento, dessa energia, dessa força, tomar a frente de tudo isso e aconteceu um certo desequilíbrio. Mas esse movimento, esse sistema que a gente vive hoje, ele foi muito mais enfatizado e muito mais
transformado num padrão sistêmico a partir da Revolução Industrial, né? A partir da Revolução Industrial, os papéis eles ficam muito bem estabelecidos, né? Qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, né? Sim. Pode falar. Não, eu quero saber se, por exemplo, assim, porque você falou que tem uma menina que estava aqui e tal, que faz parte desse grupo feminino. Você começou com entendimento também desses grupos femininos antes de estar participando do Homem Solar? Sim, eu conhecia já tenho várias amigas que participavam do movimento do Sagrado Feminino. E as reuniões delas sempre me chamaram muita atenção, né? Porque elas falavam de um novo posicionamento. E é um movimento que está expandindo não só no Brasil, mas está acontecendo no mundo todo. É uma revolução que está acontecendo silenciosamente, né? E esse tipo de revolução é o que modifica a nossa realidade, os nossos padrões, né? E tudo isso através de um movimento que muda não só a consciência, mas também muda a linguagem, a forma como se fala, a forma como se expressa. Porque a linguagem te mantém em uma determinada frequência, uma determinada dimensão, um padrão de pensamento, né? Então se muda a linguagem. E isso está acontecendo de uma forma exponencial, né? As pessoas elas estão sendo modificadas. A pandemia aconteceu e acelerou esse processo, né? As mulheres estão muito mais despertas. Eu não sei quais são os próximos episódios, mas eu consigo entender e perceber que os movimentos eles tendem a crescer e cada vez mais as mulheres vão estar conscientes. E os homens eles precisam acompanhar as mulheres, porque eles vão ficar meio perdidos. Por isso que a gente propõe de dialogar sobre esse movimento, né? De que o homem também compreenda quais são os papéis dele quanto ser humano e quanto masculino, né? Não os mesmos padrões, né? A mesma tutela que foi estabelecida a partir da Revolução Industrial, mas que a gente possa se reinventar de novo, entender o que é esse masculino, né? A gente ainda não, a gente pode até ter várias referências do que é esse masculino, mas os grupos eles servem muito mais para a gente descobrir o que é esse masculino, né? Entender o que é esse masculino, porque pode ser que existam muitos arquétipos, mas o melhor caminho para você entender o que se é de fato é o autoconhecimento, a autolapidação, o olhar para si. E esses grupos eles servem para olhar para si, né? Que a gente vem de um momento, né, década de 80, ainda não se podia falar. Eu não sei qual é a sua trajetória. Eu venho de uma cidade muito pequena, do interior do Ceará. Então, na minha infância, emoção, identidade, essas coisas não existiam. A gente precisava errar isso dos a priori, das tutelas do mundo, das coisas que estavam ali para serem vivenciadas. A gente não podia ser quem a gente gostaria de ser. A gente era o que o sistema tinha para a gente ser. E aí esse movimento é muito mais para você desterrar todas essas camadas que a gente vai colocando de um não masculino, né? de um arquétipo que é mais prisioneiro, que nos mantém dentro de um sistema ilógico. É mais para você emergir de tudo isso, né? E assim, as mulheres, só para assim dar uma pausa, elas, a gente tem essa máxima de homem não chora, mas a mulher não sabe, às vezes, o que é o sofrimento de um homem que não corresponde ao masculino estereotipado que ele deveria ser, que é o perfil de, geralmente, né? Homem, provedor, forte, branco, heterossexual, casado, bem-sucedido. Então, assim, todos os homens que não corresponderam a esse padrão elevadíssimo, só para ser heterossexual já é elevadíssimo, eles se sentem às vezes inferior. E nessa cultura do machismo, o que é inferior é reprimido, é oprimido. E às vezes até violentado, né? Quantas pessoas já sofreram bullying, falaram assim, você é bichinha, você é mulherzinha, na escola. Quantos homens se sentiram, às vezes, diminuídos, porque tinha um grandalhão burro, geralmente esses caras fortes, geralmente não são inteligentes, né? Então,
tinha um grandalhão burro que queria bater num fraquinho que era inteligente. Isso é história de filme American Pie. Isso aí não é. Mas é uma história que se passa em praticamente algum momento da vida do ser humano. Ou ele assume o papel de homem, assim, o que se espera que seja, ou senão ele começa a ter um autoconhecimento. E geralmente as pessoas que não seguem esse padrão são as pessoas mais inteligentes. Só que às vezes também são as pessoas que mais sofrem, né, por não atingir esse padrão. Então, existe sim uma ditadura de o que é o ser homem, e tudo aquilo que é menos do que eles acham que deveriam ser, sofre uma opressão. Então tem muita gente moído, quebrado, porque leva esse patamar a sério, porque o tempo inteiro ele está em tudo quanto é lugar, ele está nos filmes hollywoodianos, né, de essa exacerbação, essa hipermasculinidade, de ser tipo um espartano, ele está na cultura do pegador, do querer ter que transar, ter que fazer, não, eu chego em casa mais nervoso, mais cansado de serviço, eu vou me aliviar. Então também tem essa questão do objeto da mulher, tem a questão da sexualidade sem ser entendida, porque não é uma sexualidade saudável, tem vários fatores que as mulheres não sabem, a dor que às vezes o homem tem, e essa dor agora está sendo compartilhada com outros homens, em grupos fechados de homens, né? E as pessoas que estão nesse grupo também já são pessoas que estão predispostas a diminuir o preconceito que eles sabem que eles têm. Não são pessoas sem preconceito, gente. Então, se você às vezes quiser entrar num grupo desses de homens, não são pessoas que estão em plena realização do não preconceito. Pelo contrário, são pessoas que querem reconhecer qual foi a programação que está na cabeça dela, que está fazendo ela sofrer, sem às vezes nem ela nem entender, e ela começa às vezes a tirar esses bloqueios, começar a identificar esses padrões, essas crenças, esses pensamentos, mas isso aí também, para deixar fluir, é uma coisa também que às vezes você tira um padrão, uma crença, e vem muita emoção às vezes ali, então é importante estar amparado com psicólogos, com pessoas que entendam, para poder fazer esse trabalho de acolhimento aí, porque geralmente essa crença vem com uma emoção, porque ela foi enterrada com uma emoção, então você puxa, ela vem. Então é natural que esse grupo seja sigiloso para não poder também mostrar, porque a gente ainda não é acostumado a mostrar essa fragilidade, por enquanto ainda realmente tem que ser de uma maneira mais contida. Porém, depois que a gente mostra isso, a gente leva um tempo, é claro, a gente amadurece, a gente fica mais forte. Por quê? Porque, como eu digo que é mais forte? Porque às vezes um padrão meu que eu ficava ofendido com alguma coisa ou às vezes reprimido, né, tudo isso, começa a melhorar, eu ter mais paz, eu ter mais equilíbrio emocional, então isso dá um benefício de bem-estar, né, mas sempre, assim, eu não sou psicólogo nem nada, eu estou na busca do autoconhecimento, falo como paciente, mas eu ponho também, tem até os vídeos que eu tenho no YouTube, como paciente mesmo, como pessoa que está vivenciando isso, diversas terapias e tudo isso. Eu faço terapia, recomendo, acho que tem que ser feito mesmo. Nós temos um grupo de terapia em grupo, né, assim, porque a gente também, só que a nossa linha que a gente faz é mais junguiana, sabe? Mas eu gosto também. Mas enfim, tem que ter algum acompanhamento, né, Joselito? E vocês aí são, em média, quantas pessoas que participam? Vocês já faziam encontros presenciais e agora parou? Como que tá? Então, nossos encontros, eles começaram no ano passado, em 2019, durou assim todo esse período. Era um movimento né, que tem cerca de 40 a 60 pessoas. Essas pessoas, elas não frequentavam todos os dias as nossas reuniões, mas a gente tinha sempre em média de 25 a 35 pessoas nos nossos encontros. Foi um encontro que começou através de 7 amigos. Esses amigos, eles já estavam se reunindo há um tempo, falando sobre masculinidade saudável, lidando também com o movimento das mulheres, porque a gente tem uma afinidade muito forte
com as pessoas que estão no movimento do Sagrado Feminino, a gente se responsabilizou, disse, não, a gente também precisa falar sobre esse assunto, né? A gente também precisa se equilibrar com esse movimento. E a gente começou então a fazer umas reuniões aqui mesmo na minha casa. E surgiu uma coisa que sim, foi emblemática para que o movimento ele crescesse de uma forma muito bonita, florescesse assim, de uma forma muito bacana, o que atraiu muita atenção dos homens. Eu tenho uma mandala desenhada aqui em casa e a gente tirou a roupa, todo mundo ficou pelado, como se a gente estivesse simbolizando o nosso movimento de que, não, agora a gente vai despedir de tudo aquilo que não está nos cabendo mais. Da partir daqui a gente vai começar um movimento de reconstruir tudo isso. E a gente decidiu fazer uma fotografia. E a gente fez uma fotografia na frente dessa mandala e postou todo mundo no Instagram falando sobre a importância do sagrado masculino. E isso gerou muito barulho, né? Tanto para um lado muito positivo, que isso foi visto pelas pessoas como um movimento bacana e as pessoas se sentiram atraídas, se sentiram conectadas ao nosso trabalho, se sentiram sintonizadas, disseram, não, eu quero participar disso, como que eu faço para entender, para me vincular? Então muitas pessoas se agremiaram a nós e o nosso grupo só foi crescendo, é tanto que o nosso WhatsApp tem centenas de pessoas que estão, estão nos seguindo e dezenas de pessoas que fazem parte do nosso grupo, né? Mas também gerou barulhos que eram um pouco desconfortantes, né? Dizendo, pessoas que diziam, não, masculinidade saudável não é isso, ou vocês não precisam fazer isso para chamar atenção ou para mostrar que estão fazendo um movimento, mas enfim, o que aconteceu é que a partir de então a gente abriu a possibilidade de não só as pessoas do nosso grupo participarem dessas reuniões, mas que outras pessoas também pudessem vir. E isso, nossa, gerou muita cura, gerou muita reflexão, gerou muito acolhimento, pessoas que vinham de relações que estavam sofrendo muito, pessoas que não conseguiam lidar com suas emoções, pessoas que mal se conheciam, pessoas que viviam no automático, pessoas que viviam prisioneiras de relações e de movimentos emocionais que elas não conseguiam entender. Através do nosso grupo, elas conseguiram, né, se encontrar mais, receber muita cura, receber muito afeto, compreensão, escuta. Isso foi muito positivo. Isso foi muito positivo. Inclusive, eu estou com muita saudade do nosso grupo. Para quem quiser seguir a nossa página, ele chama Homem Solar. A nossa logo é um grande leão dentro de um sol. Se vocês quiserem, podem ir lá e seguir a gente. Tem muito material bacana, tem fotos do nosso movimento. E agora a gente está se reunindo apenas pelo WhatsApp, porque a gente ainda não teve uma maneira de interagir. Mas logo a gente vai fazer uma reunião online. Tá perto, tá? Eu quero que você já me coloca nesse grupo aí do WhatsApp seu, hein? Para mim já conhecer esse pessoal, a próxima vez que tiver reunião, eu já participar também aí em Berlândia. Você depois vir para cá, para Guari, para a gente me ajudar a montar um grupo aqui. Você acredita que a gente ia montar um grupo esse ano? A gente já estava com um grupo no ano passado, mas era de homens e de mulheres que faziam algum tipo de terapia. Então, assim, quando você chegava na roda, a gente discutia alguns mitos e algumas historinhas de moral sobre isso. O Léo Garcia está perguntando como participar. Eu deixei aí o Instagram, mas depois eu vou deixar direitinho lá no YouTube ou no IGTV os links direitinho para você entrar em contato, né, com o Joselito ou alguma pessoa nesse sentido. Mas chama Homem Solar, né? Vou até procurar aqui. Isso, é só mandar um oi lá na nossa página do Instagram mesmo, que eu vou lá, respondo e já posso adicionar no nosso grupo do WhatsApp. Isso, não, bom demais. Beleza? E aí o que acontece? A gente ter essa conexão com os grupos que já acontecem em outras cidades, isso é muito bom, né? Porque acaba que você começa a ter, de repente, uma certa linguagem que vai passando praticamente para o país inteiro, e se não até o mundo inteiro, porque começa a ter como que chama essa onda, né? É uma onda isso aí, né? Agora... Está acontecendo mesmo. A gente aqui trabalhava só com quem fazia algum tipo de terapia.
vocês aí têm alguma restrição ou aceita qualquer um que queira participar? Como que funciona essa parte para a pessoa querer participar do grupo? Então, a gente não tem nenhuma restrição, né? Acontece que o nosso movimento, ele criou uma potencialidade, assim, muito grande. E a sala da minha casa, ela não comporta muitas pessoas, né? Não comportava muitas pessoas. Ficava uma sala lotada e a outra sala lotada e algumas pessoas tinham que ficar em pé, de tanto que o movimento ele cresceu, de tanto que o movimento atraiu as pessoas e o quanto isso fazia efeito na vida das pessoas. Porque o mais importante, né, do se falar sobre o assunto é vivenciar as modificações que isso está gerando na vida das pessoas, né? E a gente tinha muitos relatos, assim, a todo momento tem pessoas me mandando mensagens relatando sobre o quanto esse movimento foi curativo para a vida delas. Mas, assim, no momento a gente vai fazer reuniões online, né? Utilizar os recursos das mídias que estão aí sendo disponíveis, como o Zoom, para nos reunir. Mas logo depois que passar essa pandemia e a gente tiver um espaço novo, um espaço bacana, a gente vai poder receber todas as pessoas que queiram interagir com essa nova frequência, com essa nova dedicação, com esse novo carinho. E vocês têm uma pauta, algum exercícios, fazem meditações junto, ou só é discussão aberta, tipo assim, deixar tipo limpeza de chaminé? Tem alguns recursos que você usa durante essas reuniões? Então, as nossas reuniões, elas têm alguns pilares, né? Estão à frente uma pessoa que trabalha com terapias, que é um amigo, o Renan. Tem a minha pessoa que trabalha com a parte, né, da psicologia e com as ferramentas que a psicologia ela disponibiliza. E o Frederico, que ele é jornalista, mas também é coach, também trabalha com desenvolvimento nas redes sociais e tudo mais. E os nossos trabalhos, eles acontecem não apenas como uma reunião e não apenas como um grupo de terapia, né? A gente vai um pouco mais além. A gente pensa numa liturgia, né, para que torne um ambiente o mais confortável e acolhedor possível para essas pessoas. Então a gente tem alguns ritos, né? A gente tem o rito do pau falante, a gente tem os momentos, né? A gente divide as nossas reuniões em dois momentos. O primeiro momento é onde a gente traz um exercício, e esse exercício, essa atividade, que pode ser uma meditação, que pode ser um texto, uma apresentação, que pode ser um material de reflexão, ou até mesmo um jogo que a gente possa disponibilizar para as pessoas, que isso gere algum tipo de ampliação da consciência, né? Que a pessoa se dê conta de algo que a gente quer trazer, e sempre com uma temática. E por último, a gente tem o ritual do pau falante, né? Um instrumento que a gente utiliza como poder, né? Ele representa o masculino, a energia sagrada masculina, o nosso potencial fálico mesmo. E esse pau falante, ele é como se fosse um instrumento de poder, onde a gente vai passando por cada membro e cada membro vai falando não só das observações, das sensações, daquilo que foi gerado nele, daquilo que causou nele, mas também vai falando sobre suas emoções, sobre suas perspectivas, sobre os seus desafios. É muito bacana, é muito interessante. Não, eu quero com certeza participar disso aí e realmente depois que passar essa questão da pandemia, a gente começar a tá mais junto, mais integrado com isso aí, né? E lá dos meninos, você tinha visto que os meninos lá falam sobre o sincronário, alguma coisa nesse sentido? Você tem algum conhecimento disso? Ou também sobre a questão das 13 luas? O sincronário da paz? Sincronário das 13 luas. Das 3 luas. 13 luas. Aquela questão do calendário lá, dos Kins, não, né? Não, eu tô conhecendo o Kim agora. Tem uma amiga minha que sempre fala muito, a Ana Bida, a Lucy, elas sempre trazem muito o Kim para minha dimensão de sentidos, mas eu ainda não tenho tanta destreza, assim, eu não sei ainda, não conheço eu tô bem. entendendo agora. Mais pelo Adrian,
o Gil e o Matheus, que são aqui do Brasil, que estão começando a fazer, mas tem um A rapaz Laura tá também, das 13 luas. 13 luas, isso mesmo, em relação a essa questão que as mulheres já conhecem há muito mais tempo. Elas fazem a programação dela de menstruação, de fertilidade, tem a ver com esse calendário, né? Que é um calendário, parece que é mais fluido, mais natural. Agora me conta uma coisa pessoal sua. Você era de lá, foi para Uberlândia para estudar psicologia e ficou por aí, é isso? Ou você Isso, estudou eu em outro vim lugar? aqui para Uberlândia, eu comecei a fazer um curso de teatro lá na UFO, Hum. é, interagindo com o Comufa, né, a comunidade em cena. A minha vida inteira foi trabalhar com teatro, e aí, em Ah, algum dado momento assim da minha vida, eu decidi que seria psicologia, comecei a estudar, formei e estou aqui na psicologia com a maior paixão, entendendo pois é. que eu posso contribuir muito mais com a humanidade agora, né? Que eu Mas tenho você várias tem também ferramentas. a arte também, algumas coisas que é muito importante também, a questão do psicodrama, né? De como que Sim, às o vezes... psicodrama do Moreno, né? Inclusive eu fiz uma especialização no psicodrama. É uma É, paixão que eu tenho também, assim, né? O Moreno, ele me conquistou, ele me cativou, né? A proposta dele de entender o psiquismo me faz, né, deslumbrar, assim, uma outra, né? Enquanto o Freud, ele vai falar sobre os traumas como registro de desenvolvimento da criança, do adolescente, e isso reverberando na vida adulta, o Moreno, ele fala que o primeiro ato da criança não tem nada de traumático, né? Que é o que o Freud ele enfatiza sempre. Que o nosso nascimento ele tem um aspecto de trauma, por isso que a gente lida com a nossa infância de determinadas maneiras. E o Moreno ele diz que o nascimento é o primeiro ato espontâneo, né? É o primeiro ato de lidar com os desafios, lidar com as questões, né, da intempérie humana, dos desafios da realidade. Isso é fantástico, porque muda totalmente a perspectiva de como você olha a vida, né? Você pode olhar então com a perspectiva traumática, que aquilo foi um sofrimento e aquilo deixou marcas, ou você pode dizer, olha só, né? No primeiro obstáculo eu fui espontâneo. Isso é para mim é maravilhoso. mas vem cá, você tem a linha que você trabalha na psicologia é freudiana, é a psicanálise mesmo? Não, eu amo muitas abordagens, eu bebo de muitas informações, Ah, né? é Eu transpessoal, trabalhei, você eu falou. estudei muito o psicodrama. Pode falar. É a transpessoal que você já tinha falado, aí eu tô te Isso perguntando, é mas é que na verdade, transpessoal. isso. Transpessoal. Eu fiz os meus trabalhos na faculdade, os meus primeiros atendimentos foram na Gestalt, estudei profundamente o existencialismo, a fenomenologia, mas como eu sou uma pessoa muito espiritualizada, que eu trabalho com um movimento que é bem junguiano mesmo, eu me localizo hoje trabalhando com uma perspectiva que pode acolher também a espiritualidade das pessoas. Então, essa que me permite acolher a espiritualidade, para mim, me chama muito mais atenção, porque são ferramentas que dialogam com a minha dimensão de sentidos. E aí eu prefiro falar dessa maneira. Não que eu não ame, não que eu não tenha as outras abordagens assim bem por perto. Inclusive a moreniana, o existencialismo, a fenomenologia, a gestalt, são coisas que estão bem presentes em mim. Eu não conheço muito dessas assim, eu conheço mais Jung, que é o grupo que a gente fazia de estudo era com essa luz, né, junguiana, e também eu comecei na pandemia, na verdade, comecei a ler tarô, mas eu já estudava um pouco, e o tarô que eu tiro é um tarô mitológico, que tem a ver com essas questões de mitos antigos, com essas historinhas de moral. E tem a ver também com a questão, virou um tarô analítico, nessa perspectiva junguiana também, né? Então, assim, é bem interessante, porque o tarô, na verdade, acaba não sendo um oráculo divinatório, mas ele começa a ser uma rede tipo de constelação, sabe, assim, familiar, só que através das cartas. Então, assim, ele conta uma história para você também. Ele exerce ali também. É bem interessante essa abordagem. Começou através dos sonhos. Eu comecei a ler o tarô
porque eu comecei a estudar, na verdade, porque